Bom, eu irei fazer essa pregação aqui reforçando ainda mais outras pregações que já fiz, onde foi esclarecido o firme fundamento otorgado na lei da criação, isto é, o nome do Criador otorgado na criação. Então, eu irei começar citando essa passagem aqui do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 19, onde lá vai dizer: ó Criador, ouve, ó Criador, perdoa, por amor de ti mesmo, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nesta passagem aqui eu só peguei esse trecho para esclarecer a profundidade da sua lei otorgada na criação, isto é, do seu nome. Então, aqui diz, ó, o teu povo é chamado pelo teu nome. Então, quando o profeta está falando aqui, ó, o teu povo é chamado pelo teu nome, que o nome do povo se chama Ialdim, da direita para a esquerda, que significa povo de Ial. E ele é chamado dessa forma, só que através do Ruá Kadosh, que você conheceu como Espírito Santo, que seria Espírito puro, o nome, como já mencionado em outras pregações, é Ruá Kadosh, que é a lei do Criador otorgada dentro do ser humano, a lei da criação, o nome do Criador otorgado dentro do ser humano, ele também é chamado pelo nome do Criador, acionado dentro do ser humano. Você consegue compreender a dimensão desse esclarecimento? Que ele é chamado de forma externa, o povo do Criador, pelo nome do Criador Ialdim, mas que ele é acionado, chamado também pela sua lei, que é ativada dentro do ser humano, a sua criação, isto é, a descendência de Adão. Pois o Ruach Kadosh é justamente a lei do Criador otorgada na criação, isto é, o seu nome patenteado na criação. Então, o ser humano é chamado dessa forma, o povo do Criador é chamado dessa forma, Ialdim, mas ele é acionado pelo Ruach Kadosh dentro da sua criação, isto é, o seu nome otorgado dentro da sua criação, dentro do seu povo. E por isso está escrito aqui, ó, em Yal-Hanan, que você conheceu como João, capítulo 10, versículo 3. E aqui diz: o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Porteiro é Yaush, Yaush é a porta. O nome dele é a chave para abrir esta porta. Agora veja, ele chama suas ovelhas pelo nome. Qual o nome? O nome dele está otorgado na criação, o qual esse nome, que é a lei do Criador representada por ele, como ele tudo veio a ser criado pelo seu intermédio, ele é o herdeiro desse nome. Por isso que está escrito aqui, ó, ele chama as suas ovelhas pelo nome, o nome dele está otorgado. Aí elas reconhecem a sua voz, que o nome, só reforçando ainda mais, é o Ruach Kadosh otorgado na lei da criação. E o corpo do ser humano, o Criador escolheu o corpo do ser humano, a descendência de Adão, para que fosse a morada do seu nome, do seu Ruach Kadosh. Eu já esclareci isso em outras pregações. Então, o povo do Criador é chamado pelo seu nome e ele é acionado pelo nome do Criador dentro de si. O Ruach Kadosh, isto é, o seu nome, otorgado dentro do seu povo. Irei reforçar ainda mais citando essas duas passagens aqui, ó. Começando por essa, Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Aqui o apóstolo Shaul vai dizer, você conheceu como Paulo:
nós proclamamos a ele, advertindo e ensinando a todos com toda a sabedoria, para que possamos apresentar todos perfeitos em Yahshua. Yahshua, seu nome é a sua lei, seu nome é a lei. Continuando. Para esse fim me esforço e luto, de acordo com o poder dele, que opera poderosamente em mim. A lei dele acionada, que é chamada também de ungido. Aí aqueles que a lei são acionadas, cada um se predispõe de acordo com o dom que foi dado. O dom dos apóstolos, dos profetas, é o dom da pregação das coisas reveladas, que este é o maior dom. Ou melhor, o dom das coisas reveladas ou de revelar, que este é o maior dom. Então, olha o que ele vai falar aqui no versículo 29. Para esse fim me esforço e luto, de acordo com o poder dele, de quem? De Yahshua, que opera poderosamente em mim. A lei acionada, o Ruach Kadosh acionado dentro dele. Agora vamos aqui para Yohanan, capítulo 1 Yohanan, capítulo 4, versículo 4. E aqui o apóstolo vai dizer, ó, filhinhos, vós sois de Iel e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está no mundo é o engano da serpente, os seres que se rebelaram no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás. E o que está em vós, que ele quer dizer dentro deles, aquele povo que eles estavam esclarecendo a verdade e convertendo a verdade. Então ele estava dizendo a eles que o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Porque o que estava no povo, que está no povo do Criador, é o firme fundamento otorgado na lei da criação. Isto é, a lei do Criador, o Ruach Kadosh, o nome do Criador, que é acionado através de Yahshua, o herdeiro e representante desta lei, da sua lei. Então, consegue compreender também a junção desse versículo aqui, 29, com essa passagem aqui, de Yohanan, onde ele fala o que está em vós, e aqui o apóstolo vai dizer, que o poder dele opera poderosamente nele. A lei otorgada, acionada, ele ungido pela lei do Criador, através de Yahshua. Irei também reforçar citando essas passagens aqui do profeta Ezequiel, capítulo 34, porque ele exorta aqui que ele vai buscar as suas ovelhas que estão perdidas. Como é que ele vai buscar essas ovelhas que estão perdidas? Através da sua lei otorgada, através do Ruach Kadosh otorgado na lei da criação. Isto é o seu nome otorgado na criação. E aqui diz, versículo 12, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedicas ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões, para viverem em sua própria terra. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Jacó serão a terra onde se deleitarão. Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes. Agora, só reforçando aqui, onde ele fala os altos montes de Jacó, que se conheceu como Jacó, serão a terra onde se deleitarão. Qual é a terra de Jacó? O reino do Criador, que é onde ele está. E assim será o restante do povo do Criador. Versículo 15. Eu, pessoalmente, serei o pastor do meu rebanho, e as farei repousar em pastos exuberantes, afirma
Yahweh, o Criador. Versículo 16. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei as que estiver ferida, a que estiver ferida, e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente eu a consumirei. Versículo 23. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei, que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim eu, Yahweh, serei o seu criador, e aquele rei, semelhante a Davi, será o príncipe e governador supremo no meio das minhas ovelhas. Yahusha. Versículo 31. Portanto, ouve, vós, meu rebanho querido, ovelhas da minha pastagem, seu reino. Sois o meu povo, e eu o teu Criador. Palavra de Yahweh. Agora, só reforçando ainda mais, como é que ele vai atrás das suas ovelhas? Pela sua lei, otorgada na criação, o Ruach-Kadosh, isto é, o seu nome. Que pelo Ruach-Kadosh, pela sua lei, otorgada na criação, ele vai separar o joio do trigo, como está escrito. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 6 ao 9, lá vai falar, aquele que não tem o Ruach de Yahweh, que é a sua lei, o seu nome é otorgado, não pertence a Yahweh, não pertence a Yahweh. Quando ele se manifestar, se a lei dele não for manifestada em determinado povo ou em determinada pessoa, é porque aquele ser não pertence ao Criador, não pertence a Yahweh. E daí, pelo Ruach-Kadosh, o seu nome otorgado na criação, ele vai separar o joio do trigo, como está escrito. Também vou mencionar essa passagem aqui, esclarecendo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas antes vou reforçar isso aqui. Os primeiros a ser libertos pelo Ruach-Kadosh, a lei do Criador, são as primícias, os vencedores, o Monte Sião, os reis, o templo do Criador. Eles são os primeiros a serem libertos através da sua lei. Então vamos aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8. E aqui diz: porquanto a boa nova da salvação é gratuita, por meio da emuná. Lá vai estar como fé a palavra. A palavra é emuná. Emuná remete-se ao caminho da origem. O que é que houve na origem? O firme fundamento otorgado na criação. A lei do Criador, o nome do Criador, otorgada na criação. Aí ele vai dizer, isto não vem de vós, mas sim de Yahweh. Não vem de vós. Em tradução vai dizer, porquanto a graça da salvação, melhor, porque sois salvos pela graça, e não por obra. Isto para que ninguém se glorie, pois isto não vem de vós, mas vem de Yahweh. Quando ela está falando em graça, a graça é Yahusha, porque a salvação de Yahweh é Yahusha. E o caminho é da emuná, a origem, o firme fundamento. E por quê? Não é por intermédio de obra, mas sim através do ruá, do firme fundamento, para que ninguém se glorie. Porque a salvação, ela vem através do firme fundamento otorgado na criação. Isto é, o nome do Criador. Por isso que ele está falando aqui, que tem tradução, vai dizer, é um dom do Criador, que é a majestade do Criador otorgada na criação. É nisso que vem a salvação. Portanto, para aqueles que passaram e que não conheceram a verdade, como está escrito lá em Atos no capítulo 17, versículo 30, ele não leva em conta ao tempo de engano. Porque aquele tempo de engano, ele estava observando tudo e resgatando os seus através da sua lei, do Ruach-Kadosh, otorgado na criação. E também, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, ele determinou tempo para cada propósito dele debaixo do sol.
cada propósito dele neste mundo. Então a boa nova da salvação ela é gratuita, ela é por meio da emuná, através do firme fundamento otorgado na criação, isto é, o nome do Criador otorgado no seu povo. E por isso está escrito aqui, Salmo 11, versículo 4. Mas Yahweh está no seu templo sagrado. O Criador tem seu templo nos céus. Seus olhos observam tudo. Vê atentamente os filhos de Adã. Vê pela sua lei o Ruach otorgado na criação. O seu nome, herdado e representado por Yahusha. E como é mencionado nas Escrituras, o povo do Criador, ele é peregrino e estrangeiro neste mundo perverso e corrompido, que desconhece a lei do Criador, porque é regido pelo opositor da sua lei. Mas claro que também está escrito que o Criador irá colocar a sua lei em vigor aqui, para preparar, purificar o seu reino e libertar o seu povo deste cativeiro degenerativo. Então, para finalizar a pregação, consegue compreender a dimensão desse esclarecimento e dessa passagem? Que o povo do Criador é chamado pelo nome do Criador Yahudim, de forma externa, mas de forma interna ele é acionado pelo Ruach, o seu nome otorgado dentro do seu povo. Consegue compreender a dimensão do nome da lei do Criador otorgada em sua criação? Ouça agora a voz do meu louvor, paz e alegria aqui reinarão. Os meus lábios trazem o teu clamor. A Yahweh eu canto essa canção, a libertação ao teu louvor. Hoje livre estou pra te louvar, pelo teu poder e pelo amor. Em tua presença te adorar. Adoração pertence a ti, soberano. A honra e o louvor ao seu nome. Aclamai a Yahweh toda a terra, bendizer as obras de tuas mãos. Pelo teu poder e teu juízo se sujeitarão teus inimigos. Canta Yahweh um novo cântico, vem viver teu nome para sempre. Como é bom louvar teu santo nome, teu poder governa eternamente. Adoração pertence a ti, soberano. A honra e o louvor ao teu nome. Aleluia, aleluia, honra ao teu nome. Benditei, aleluia, louvor ao teu nome. Aclamai ao por toda a terra, vem viver as obras de tuas mãos. Pelo teu poder e teu juízo se sujeitarão teus